Olá, Grupo Semana Detox, muito bom dia. Vamos começar então? Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Marise e sou mentora em jejum intermitente. Vamos começar do início. O que seria, então, mentor? Mentor é aquela pessoa que vai guiar outra pessoa pelo caminho do qual o mentor já passou, do qual o mentor já adquiriu experiência e ele vai poder, então, mensurar, né, todos os acontecimentos, todas as hipóteses que vêm acontecer no trajeto daquele caminho, tá bom? Então, jejum intermitente. O que é jejum intermitente? O jejum intermitente é algo milenar, algo muito antigo, porém muito pouco praticado na nossa geração. Por que isso? Porque jejum ele tem a ver com alimentação. E o que tem de mais farto na nossa geração? O alimento. O alimento que antigamente ele era algo restrito, algo que durava pouco, algo de pouco acesso, né? Hoje, então, ele está em grande acesso, abundância, e houve quem pensasse que a fome mundial seria o grande problema da humanidade. Esse problema, de certa forma, ele foi sanado. E hoje você vê um grande número de quê? De alimento, uma oferta gigantesca chegando na sua casa. E eu digo chegando na sua casa porque você não precisa nem sair da sua casa para essa grande oferta de alimento chegar até você. Não precisa. Por quê? Porque hoje nós temos iFood, nós temos entregas delivery, nós temos mercados 24 horas e que entregam na tua casa. Então, definitivamente, a fome mundial não será um problema da humanidade. Eu quero deixar claro para vocês que todo o nosso processo vai ser um processo lento, gradual e pessoal. Por quê? Porque você vai definir qual a entrega que você quer dar para você mesmo. Eu estarei aqui para dizer, olha, nós vamos por aqui. Você quer dar uma entrega dessa forma? Vamos, então tá ok. Vamos por aqui. Olha, Marise, eu preciso perder 10 quilos porque eu quero estar daqui a 50 dias no casamento da minha sobrinha. Muito bem, vou dizer para você, olha, dá super tempo. Nós vamos fazer tal e tal protocolo. Aí você quer dizer assim, Marise, eu preciso perder 25 quilos e eu queria estar na minha formatura, lá em novembro, eu quero estar com o meu peso ideal. Eu vou chegar para você e vou dizer, não, vamos seguir tal e tal protocolo, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Agora, por que a necessidade de uma mentoria? Eu vou começar, acho que um pouquinho mais do início. Quando em 2019, em novembro de 2019, eu estava já num treinamento de marketing para o meu trabalho. E eu observava que um padrão que me incomodava era a presença na câmera. Então eu ocupava praticamente mais de 1/3 da tela, tá? Do quadro de tela. Então o que me surgiu? Me surgiu o sobrepeso me incomodando pela primeira vez. O sobrepeso me incomodou. Então aquilo ali era uma coisa que me entristecia, mas eu não sabia como. Por quê? Porque eu já tinha experimentado caminhos pelo nutricionista, já tinha alguns medicamentos, chá, né? Aquelas coisas que a gente compra meio que milagroso, né? Então eu já tinha tentado, não tinha conseguido e tinha desistido. Foi então que me surgiu um problema no meu seio esquerdo. E eu fui diagnosticada, eu tinha 2 diagnósticos. Um era mastite, que acontece com pessoas que amamentam, mas eu já fazia 8 anos que não amamentava. Ou poderia ser então um câncer ali de mama, tal. E eu fui para casa com esse segundo diagnóstico, que seria um câncer de mama. E eu fiquei arrasada, minha família toda sentiu, né? Mas eu saí dali disposta a lutar. O que aconteceu? Nesse meio tempo, isso fazia umas 2 semanas antes desse acontecimento, na minha igreja tinha vindo uma naturopata. E ela tinha nos falado sobre reforma de saúde. Agora pensa. Reforma de saúde.
a nossa igreja devia estar ali, pessoas que se inscreveram naquele programa, deviam estar em torno de 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, quantas vocês acham que estavam dispostas a fazer uma real reforma de saúde? Nenhuma. Todos fomos aos encontros, por quê? Pela gentileza, né? Pela gentileza de estar ali, porque veio uma pessoa de fora, estava falando sobre uma reforma de saúde, ministrou receitas, tudo, né? Mas, de fato mesmo, de mudança, ninguém. Não sobrava um. Só que depois de 2 semanas, então agora eu estava num consultório médico, diagnosticada por um câncer, e estavam com 83 quilos 550. Esse peso foi me apresentado na balança de uma clínica em Florianópolis, ali no continente, Clínica Santa Helena. E quando eu vi esse peso, eu digo, nossa, cheguei nos meus últimos dias e cheguei num peso que eu já não me pesava mais. Então, aquele ali tinha sido meu maior peso de todos os tempos. Eu corria da balança, eu não me pesava mais. Eu não tirava fotos também, nem com minha família, nem com meu marido, nem com meu filho, nada assim. Eu evitava fotos. Muito bem. O que ocorreu? Naquela semana, então, naquele mesmo dia, eu falei com essa naturopata que tinha vindo na minha igreja. Eu disse, Andréia, você já trabalhou na clínica adventista e eu quero saber, eu sei que lá na clínica adventista eles recuperam pessoas com câncer, pessoas com diagnóstico de doenças terríveis. E as pessoas saem de lá recuperadas, doenças degenerativas, e as pessoas saem de lá recuperadas. E ela me falou, Marise, nós fizemos muitos protocolos, muitos. Porém, nós fazemos um protocolo de alimentação crudívera. E a pessoa, sim, recupera-se de muitas doenças terríveis. Doenças que os médicos chegaram lá com a pessoa desenganada. E eu falei pra ela, eu preciso disso. Eu quero disso, porque eu quero ver um pouco mais. E ela disse assim, não, vamos começar hoje. E ela começou uma terapia comigo, uma naturopatia, né? Comigo, de barro, então, sobre o peito. Eu fiz direitinho e eu tive melhoras enormes. E ela também, ela disse, olha, Marise, nós vamos começar uma semana detox contigo, tá? Que eu uso lá, que eu já usei lá, que ela não trabalhava mais na clínica nessa oportunidade, já usei lá, e eu tenho esse protocolo, eu vou usar contigo. Beleza. Naquele momento, queridos, se me dissessem assim, ó, coma titica de galinha que você vai ficar boa. Eu teria feito. Por quê? Porque eu já tinha tentado de tudo, e agora eu estava o quê? Com a minha vida em jogo. Eu disse, não, tudo bem, vamos. E quando eu olhei o protocolo, eu disse, meu Deus, mas isso aqui não... Como isso aqui vai curar alguém? Uma coisa tão simples. Como é que vai curar alguém? Não tem fundamento isso aqui. E eu falei isso pra ela, André, isso é uma coisa tão simples de fazer. Como é que vai curar alguém? Ela disse, Marise, o simples. Hoje, as pessoas estão distanciadas do simples. Ela falou bem assim pra mim. As pessoas estão distanciadas do simples. Tudo que tu fizeres, nada mais vai ser do que a dieta do Éden. O início do ser humano. Eu escutei aquilo, né? Gravei pra mim. E disse, não, vamos começar hoje. Ela assim, podemos começar hoje. Infelizmente, queridos, a Andréia veio a falecer, né, nesse ano mesmo, né, ela veio a falecer em 2021. Ela faleceu em janeiro de 2021. Eu tive a oportunidade, ela teve a oportunidade de me ver recuperada, né, de me ver já falando para as pessoas do que tinha me recuperado. Também tive a oportunidade de ser grata à pessoa dela, né, e essa mensagem que ela me pregou. E então, eu decidi abrir isso para mais e mais pessoas, tá? Então, muito bem. O que nós vamos fazer aqui é essa primeira semana detox. Porém, depois que eu tive esse problema, né, e fiz essa semana detox,
com essa recuperação dela, eu eliminei 15 quilos, tá? Então, eu fiz uma reforma na minha alimentação, conforme ela tinha me ensinado aqui na igreja, somado a essa semana detox, e eu perdi os meus primeiros 15 quilos. Eu já estava feliz, muito feliz, porque agora eu já estava lá na casa dos 70 quilos, né? Na casa de 68, e era um peso que eu nunca pensei que eu fosse atingir. Foi quando eu conheci Dr. Baracate pelo Instagram, conheci Dr. Baracate pelo Instagram e eu ouvi falar pela primeira vez em jejum intermitente. Depois dele, eu fui pesquisando outros assuntos, né, sobre esse mesmo ponto, só que com outros profissionais, e eu conheci o Dr. Wesley. Dr. Wesley, ele me ensinou a fazer jejum intermitente. Hoje, o Dr. Wesley é médico do meu marido. Eu não preciso mais me consultar com ele, porém meu marido recebe instruções dele. Daí, muito bem. Quando o Dr. Wesley me ensinou a fazer jejum intermitente, eu tinha levado ali em torno de 6 meses para perder os 15 quilos. Só que, com o protocolo de jejum intermitente, eu perdi 9 quilos em 50 dias. Aquilo ali, então, abriu um outro caminho para mim. E eu pensei, nossa, se eu juntar a semana detox e os protocolos de jejum intermitente, eu vou ter um caminho fácil a ser trilhado por todas as pessoas que querem eliminar peso. Por todas as pessoas que já sofreram como eu sofri. Pessoas que já fizeram de tudo, inclusive bariátrica, e elas voltaram no excesso de peso. Então, foi quando eu voltei, né, de agora com 24 quilos menos, eu disse assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa experiência e eu vou fazer isso de uma forma prática. Muito bem. Foi quando eu comecei a fazer semana detox com um grupo de amigos, né, que queriam estar fazendo, e eu cheguei em 55 quilos. Daí eu vi que 55 quilos era pouco para mim, para minha estatura de 1,68. Eu disse, não, é pouco para mim, e eu escolhi ficar na casa do 58 quilos. 58. E daí eu disse, pronto, é aqui que eu quero morar. Agora aqui, o buraco era mais embaixo. Por quê? Porque eu tinha um desafio de quê? De manter. Quando eu comecei a fazer essa reforma de saúde, eu ouvi muitas pessoas falarem assim, ó, ela não vai aguentar. Ah, isso aí vai ser por 3, 4 dias. E uma coisa que eu ouvi me marcou muito foi o seguinte, olha, ela até vai perder, mas o difícil mesmo é manter. E agora eu estava aqui nos 58 quilos, de cara a cara com uma crença limitadora, que era o quê? O mais difícil é manter. Foi então que eu disse assim, como é que eu vou manter? E fui estudar. Daí, nesse período, eu comecei o curso de naturopatia, como aquela minha amiga tinha feito, na mesma faculdade que ela havia feito. E nesse curso, minha primeira dúvida com a minha professora foi, professora, como é que eu consigo manter o platô? Como é que eu consigo manter o peso? E ela claramente abriu a minha mente assim, ó, algo transformador. E ela disse, Marise, você vai fazer a manutenção. Você vai se manter fazendo um protocolo menor de jejum intermitente e que ele seja repetitivo. Por quê, meus amores? Porque o nosso corpo, ele se adapta ao processo que você obriga ele a cumprir. Então, ele entra em estado de platô. Se você fazer sempre a mesma coisa, ele vai se adaptar. E foi isso, então, que eu descobri para nós mantermos o nosso peso ideal, para nós ficarmos na manutenção. Juntei todos esses protocolos e formei, então, um programa que ele se chama CTA. E é o que eu vou falar um pouquinho mais agora para você.